A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Glória a Deus para sempre. Em uma simples sentença, o que você diria que aprendeu até agora? O quê? A desfrutar da vida, não é? Sim. Sim, falamos disso. Deus quer que você desfrute da sua vida porque, se você não está desfrutando da sua vida, não pode ajudar outra pessoa a desfrutar da vida. Vem, Jesus nos enviou para ensinar o Evangelho. Ele chamou de Evangelho. Evangelho significa boas novas. E se são boas novas, significa que produzem boas coisas. Certo? E se produz boas coisas, então, boas coisas devem nos fazer felizes. Devemos desfrutar. Sermos prósperos. Bem-sucedidos, certo? É claro. Claro. Então, se nós entendemos o Evangelho de Jesus Cristo e percebemos que o homem morreu para nos dar algo, não para tirar algo de nós. Ele morreu para nos dar algo. Ele disse, eu vim para que tenham e desfrutem da vida. E, sabe, essa é a parte desse verso que a maioria nunca entende. Ter a vida e agarrá-la. Ter e desfrutar dela. Desfrutar da vida não trata de entretenimento. Desfrutar da vida não quer dizer ir para a praia. Não significa você ir às compras. Desfrutar da vida não significa passear com os amigos ou algo dessa natureza. Significa desfrutar de cada momento. Desfrutar do que você é, do que você está fazendo, quer esteja trabalhando ou jogando. O que quer que seja, você desfruta. Você se orgulha porque você é filho de Deus. E Deus está cumprindo o sonho dele através de você. E alguns precisam perceber que não somos os mesmos e não estamos abordando a vida da mesma forma. O que é custoso para alguém pode ser fácil para outro. O que pode ser caro para uma certa pessoa, aqui, pode ser barato para outra. Não somos os mesmos. Um louva a Deus com muitos gritos, outro louva a Deus calmamente, e o mesmo Deus os ouve, certo? Há aqueles que têm que orar por várias horas todo dia para se sentirem bem. Há aqueles que podem nem passar tanto tempo em oração e ainda assim estão bem. Mas aqueles que não oram de jeito nenhum têm um problema. Alguns se sentem culpados se não estudam pelo menos 5 capítulos da Bíblia todo dia. A consciência deles fica perturbada, fica machucada, porque não estudaram pelo menos 5 capítulos num dia. Estão acostumados a 5 capítulos por dia. E quando perdem isso, têm um problema. Ficam tristes, frustrados, infelizes. Outros não conseguem nem estudar um capítulo, a não ser que seja o Salmo 133. Veem? Então, o fato de você não ser exatamente como outra pessoa, do seu esforço ser diferente do de outra pessoa, não significa que há algo de errado com você. Você tem que reconhecer isso. Não somos iguais. E a forma como a sua fé opera pode não ser a forma como a fé de outra pessoa opera. E você precisa aprender a se aceitar primeiro. Até que você aprenda a se aceitar, não poderá fazer melhorias em si mesmo. Devemos melhorar, devemos crescer. A Bíblia nos diz para crescer em graça e em conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então devemos crescer em graça. Devemos crescer em entendimento, crescer em conhecimento. Mas
não com frustração. O crescimento é como uma jornada. E enquanto você está na jornada, pode desfrutar da jornada. Desfrutar do processo. Enquanto você aprende a ir de estudar meio capítulo para estudar 3 capítulos por dia, enquanto você aprende isso, você pode desfrutar da sua vida entre meio capítulo e 3 capítulos. Ao invés de ficar frustrado, achando que há algo de errado com você e não conseguir fazer aquilo que é o seu sonho. O seu sonho pode ser orar algum certo número de minutos ou horas todo dia. Você quer fazer isso? Falávamos de passar 15 minutos em oração, certo? E alguns não conseguem, dizem que não sabiam que 15 minutos demorava tanto. Porque a cada 3 minutos olham para o relógio e nem imaginam o quê? Só passaram 3 minutos. Para outros, é pouco demais. O que quer que você pense sobre isso? Você sempre vai querer fazer um pouco mais, certo? Mesmo que você passe 3 horas orando, vai querer fazer um pouco mais, porque se você desfruta de fato da sua comunhão com o Senhor, você quer mais disso. Então, se em algum momento você quer adicionar algo mais ao que você faz, ao seu progresso, não faça isso por frustração. Sabe, há anos atrás eu estava ensinando na igreja sobre pessoas que lutam o tempo todo. A vida delas é uma vida de lutas. Estão lutando o tempo todo. Vem. Quando passaram pela escola, foi por jejum, oração e expulsão de demônios que passaram nas provas. Quando vão se formar, precisam de oração, jejum e expulsão de demônios para se formarem. E então, para arrumar um emprego, é jejum, oração e expulsão de demônios para arrumar um emprego. E então, querem casar, é jejum, oração e expulsão de demônios para casarem. Depois disso, para ter o primeiro filho, jejum, oração e expulsão de demônios. E o segundo filho não vem. E começam de novo jejuando, orando e expulsando demônios. Veem, a vida delas é uma vida de guerra. É tudo o que conhecem. Estão prontas para a batalha. O tempo todo é só luta e luta e luta. Elas não entenderam como andar na herança delas em Cristo Jesus. E então, às vezes, quando vêm pessoas como nós, que têm tudo de uma forma que parece ser fácil sem luta, dizem, não pode ser real. Há algo errado? Não pode ser real. Acham que há algo de errado? Eu não penso que Jesus entregou tanto para que vivêssemos ainda lutando. O que você acha? Você acha que ele fez tanto para nos deixar ainda em luta? Lutando por nossa saúde, lutando por nossa paz, lutando por nosso sucesso, lutando para ser feliz, só lutando o tempo todo? O tempo todo é guerra com Deus, lutando. Não, não. Mude a sua forma de pensar. Não. Deus nos ama. Aleluia. Ele ama. Ele ama. Glória ao nome dele para sempre. Ok? Eu quero ler para vocês um trecho da Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Eu quero ler a partir do verso 1. Naquela mesma hora vieram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Que pergunta! Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criancinha, colocou-o no meio deles e disse: em verdade vos digo que a não ser que sejam convertidos e se tornem como criancinhas, vós não entrareis no reino dos céus. É marcante. Eu quero ler para vocês na versão amplificada, para que vocês saibam de onde veio o ponto de que vamos falar, certo? Na amplificada ele diz, verso 1, naquela hora os discípulos vieram e perguntaram a Jesus, quem então é realmente o maior no reino dos céus? E ele chamou uma criancinha e a colocou no meio deles e disse, em verdade eu digo a vocês, a não ser que se arrependam, mudem, deem uma virada e se tornem uma criancinha, notem que ele diz em parênteses, ele diz confiando, humildes, amorosas e perdoando. Essas são as 4 palavras importantes que Jesus traz. Como elas são importantes, porque Jesus disse, a não ser que vocês sejam dessa forma, não podem entrar no reino dos céus. Então vamos ler de novo a partir do verso 3.
Jesus disse, em verdade eu digo a vocês, a não ser que se arrependam, mudem, deem uma virada e se tornem como criancinhas, ou seja, confiando, humildes, amáveis e perdoando, vocês nunca poderão entrar no reino dos céus de jeito nenhum. Vejam, entre parênteses, de jeito nenhum. Significa nem mesmo pensem nisso. Então no versículo 4 ele diz, todo aquele que desta forma se humilhar e se tornar como esta criancinha, confiando, humilde, amável e perdoando, é o maior no reino dos céus. Uau, uau, uau! Oh, ele está nos dando algo para nos medirmos? Eu estou confiando. Veja, confiar e ser crédulo não é a mesma coisa. Há pessoas crédulas que acham que confiam. Crianças não são crédulas. Crianças confiam. Há uma diferença entre ser crédulo e confiar. Ser crédulo significa que você é facilmente persuadido. Crianças não são facilmente persuadidas. Crianças confiam no seu caráter. Elas confiam na pessoa. Veem? Adultos podem ser crédulos porque arrazoam o que você diz para poderem confiar. Não importa a eles quem está por trás das palavras. Não se importam com o caráter do homem que está falando a eles. É por isso que o público é enganado por políticos. Veem? Porque o público pode ser crédulo. E podem confiar em políticos. E então, o político falha em entregar, e aí votam nele outra vez, porque dizem, da vez passada cometemos um erro. Votem de novo dessa vez e eu garanto que faremos o que dissemos. E eles votam de novo e o erro vai continuando. Então o público pode ser crédulo, as crianças não são crédulas. Elas confiam. Elas confiam no caráter. Elas acreditam em você. Veem? Essa é a diferença e é disso que Jesus está falando, que você tem que acreditar em Deus como uma criança, acreditar no caráter dele. Se você segurar uma criança numa sacada e pedir a alguém em quem ela confia para segurá-la lá embaixo, ela confiará? Ela estará pronta para pular porque ela confia na pessoa lá embaixo. Porque ela conhece, ela não sabe se a pessoa tem o poder ou não. Ela apenas confia que aquela pessoa não a deixará cair. Então, ela está pronta para ir. Mas os adultos precisam de cálculos. E você pode calcular para eles e levá-los ao erro. E então ele dirá, ok, eu vou, ele é crédulo, e aí ele cai e se machuca, porque é crédulo. Então, Jesus não está advogando para que sejamos crédulos, ele está recomendando que nós confiemos, certo? Podemos confiar no caráter de Deus. Para conhecer o caráter dele, leia a Bíblia. O caráter dele é revelado em sua palavra. Glória a Deus. Ok. Quanto mais você estuda a palavra, mais conhece o caráter de Deus. Então ele diz, confiando. Humilde. O que significa ser humilde? Significa condescender sem ser condescendente. Você entende isso? Você pode condescender sem ser condescendente? Significa ser humilde. Crianças não ficam se achando. Elas são só elas mesmas. Elas se aceitaram e aceitaram as outras pessoas só de olhar para elas. Você está acompanhando? E então ele diz, amáveis. O que significa ser amável? É a simples apreciação, com benevolência, olhando para o que há de bom nos outros. Vem, esta característica apreciativa e benevolente que busca o bom nos outros. É disso que ele está falando, isso é ser amável. E então ele diz, perdoando. Você consegue deixar passar uma ofensa? Você é capaz de liberar uma pessoa que te ofendeu? Você consegue desprezar aquilo que te machucou? Ou você vai pegar aquilo e dizer, esperem pela próxima vez?
como a senhora que não esquecia o que o marido fez a ela em 1962. E já estávamos em 96. Ela não esquecia. E ela dizia, eu nunca vou esquecer. Não conseguia esquecer. E você se impressionaria com o tipo de coisa que foi. Ele se irritou com algo que ela fez e então a abandonou. E ela nunca esqueceu. Foram fazer uma visita. Veio um problema. Ele ficou com raiva, deixou ela ali e foi embora. Mais tarde ela o encontrou em casa. Não foi do tipo ele nunca mais voltou, não. Mas ela nunca esquecia como ele a tinha abandonado. 1962. Ela já estava em 1996 e ainda não esquecia. Você entende do que eu estou falando? É a forma como alguns são, cheios de falta de perdão, intolerantes. Agarrados à dor. A uma dor profunda. Não conseguem esquecer. Aquilo toma, sabe, aquelas coisas controlam o seu caráter. E é por isso que muita gente parece infeliz na vida. Parecem ser muito mais velhos do que realmente são. Agora eu lembrei até de uma passagem. Sabe, olhando para isso, eu desejo ajudar você a aprender a curar conflitos internos. Veja, a razão pela qual às vezes temos problemas com outras pessoas não é porque elas são o que elas são e há problemas entre o nosso caráter e o caráter delas. Não, é porque temos conflitos internos. E nós temos estado, sabe, quando não conseguimos resolver os nossos conflitos internos, colocamos a nossa ira e frustração em outras pessoas. E aí temos prolongadas desavenças, inimizades prolongadas. Mesmo que se reconciliem hoje, espere aí um mês ou dois, essas pessoas voltam para as inimizades. Porque elas têm conflitos internos não resolvidos. O problema não está fora, o problema está dentro. Então, mesmo quando você promove a união, quando as reconcilia, passa um pequeno tempo, o problema volta. Porque o problema de fato não está entre aquelas duas pessoas, está dentro. Elas precisam de cura interna. Você ainda está aí? Ok, deixa eu ler para você a Bíblia. Eu já disse, você só pode fazer outras pessoas felizes quando você está feliz. Só pode fazer outros se alegrarem quando você se alegra. Pode fazer outros serem bem-sucedidos quando você é bem-sucedido. Eu posso fazer pessoas serem bem-sucedidas porque eu sou bem-sucedido. Eu tenho sucesso por dentro e transfiro a outras pessoas. Jesus nos enviou para sermos isso. Sim. Devemos ser eficientes. Era isso que ele era. É isso que cada um de nós deve ser. Independentemente das nossas tarefas. Independentemente de onde vivemos. Do que fazemos. Ok? Eu quero ler Provérbios, capítulo 17, verso 22. Capítulo 17, verso 22. Você está aí? Eu vou ler primeiro da versão King James. Um coração alegre faz bem como remédio, mas o espírito quebrado seca os ossos. Sabe, há pessoas que têm que ganhar peso e não conseguem ganhar peso. Não conseguem. São tristes demais para ganhar peso. São muito infelizes para ganhar peso, não importa o que comam. Talvez você aí está agora pensando, é por isso que o irmão fulano e a irmã fulana... Mas quem disse que esse não é o problema? Pode até ser, quem sabe? Muitos comendo tudo que precisam comer, o tanto que precisam comer, e não está funcionando, é possível que você não seja uma pessoa muito feliz? E você diz, eu sou feliz sim. Talvez não seja uma pessoa muito feliz. Talvez não. Ah, quer dizer que a nossa felicidade é medida pelo nosso tamanho? Quer dizer que os maiores são os mais felizes? Infelizmente não. Não é disso que eu estou falando. Ok, eu vou ler na versão amplificada. Diz que um coração feliz é bom remédio. Uau! Se as pessoas soubessem que essa é uma boa cura para o câncer, se soubessem, aplicariam. Mas muitos nem sabem. O câncer triunfa e cresce
Quando as pessoas estão tristes e focadas no câncer, tentando lutar contra o câncer, se preocupando com o câncer, entristecidas pelo câncer, isto promove o câncer. Porque o câncer recebe vida da amargura, ira, ressentimento e por aí vai. Mas a alegria, o riso, sabe, o riso é uma expressão da alegria. É uma das expressões mais rápidas, mais vivificantes da alegria. Quantas pessoas têm câncer e riem? Não muitas. Mas a Bíblia diz em Jó 5:22 que em face da destruição você deve rir. Ela diz. Mas muitos não sabem rir quando têm problemas. Quando tem problema, não riem. Bem, o riso é um curador. Traz cura. Olhe para isso. Ele diz, um coração feliz. Como você sabe que alguém é feliz? Como sabe? Como sabe? A expressão está no seu rosto, está em suas palavras, no seu tom de voz. Você pode dizer que ele é feliz. Ele é exultante, dá para dizer. E ele diz que esse coração feliz é bom remédio. E uma mente exultante opera cura. Uma mente exultante. Você tem uma mente exultante? Veja, você não ora por essa felicidade, você não ora por essa exultação. Você as põe para funcionar. Aprenda a se fazer feliz com a palavra de Deus. Lembre, o fruto do Espírito é o que? Amor, e o próximo, alegria. Alegria, então, está no seu espírito. Quando você nasce de novo, você tem alegria no seu espírito. E você pensa, bem, e se alguém não for tão alegre? Se você não é alegre, das duas, uma. A primeira opção, talvez você não nasceu de novo. Porque se nasceu de novo, é automático. Faz parte do conteúdo do pacote. Está lá. Ok, talvez você nasceu de novo. E ainda assim não é alegre. A única outra razão é, você é ignorante. E Deus disse, meu povo é destruído por falta de conhecimento. Ignorância. Você é ignorante do que tem por dentro. Não está pondo para funcionar. Coloque isso para funcionar. Se você é ignorante, talvez não consiga operar algo. Veja, eu estava tentando acessar um lugar uma vez e aquele vidro estava... Sabe, era algo que estava protegido por um vidro bem grosso, sabe? E eu estava forçando, tentando abrir, e eu ficava tentando, e não abria. Eu comecei a ficar frustrado e com raiva. Por que as pessoas fazem esse tipo de coisa sem maçaneta? Eu estava acostumado a abrir portas com maçanetas, mas aquilo não abria. Eu tentei de todo jeito e eu disse, que bobagem é essa? E aí eu fiquei com raiva do fabricante. Ah, povo sem cérebro. Eu finalmente puxei aquilo. E eu disse, olha que coisa mais burra. Que coisa, como puderam fazer assim? E daí em diante, eu achava que já sabia fazer. Então, toda vez que eu tentava fazer, machucava meus dedos. E eu pensava, como esse povo fez uma coisa para ser tão difícil? Então, um dia, eu estava olhando para outra coisa e uma pessoa entrou ali, empurrou e aquilo abriu. E eu pensei, meu Senhor Jesus, eu fiquei com tanta vergonha. Eu nem falei o que eu tinha passado, eu fiquei bem quietinho. Uau! Ele só apertou e abriu. Ele fez o que queria, sabe? E eu, olhe para mim! Ignorância. Entendem? Recuse a ignorância. Aprenda algo. Se você aprender a pôr para funcionar, produzirá resultados, você se alegrará, será preenchido. Sabe, eu estava frustrado com aquilo, achei que o fabricante tinha tido aquela ideia sem cérebro, sabe? Alguém que fez isso... De onde tiraram essa ideia? Mas o problema era eu. Eu precisava de informação. E sem informação, você não vai muito longe. Vai ficar com raiva dos outros. Mas o problema é você. Sua ignorância passa por cima de tudo. Veja, é a mesma coisa na vida. É como tratamos os outros. Aleluia. Você ainda está aí? Eu me pergunto o que você está pensando. Certo, deixa eu te mostrar algo. Em Filipenses capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 6. Do verso 6. Ele diz, não andem ansiosos por nada, mas em todas as coisas, em quantas? Em quantas coisas? Será que isso inclui o lar,
o trabalho, certo? Tudo. Saúde, dinheiro, relacionamentos, tudo. Ok? Ele diz, não andem ansiosos por nada, mas em todas as coisas, pela oração e súplica com ações de graças, seja sua petição conhecida a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e mentes através de Jesus Cristo. Agora, eu quero ler isso para vocês da versão amplificada. Não se preocupem ou tenham qualquer ansiedade por nada. Não se preocupem com nada. Não se preocupem com nada. Eu já falei sobre o medo do amanhã e o arrependimento do ontem. O medo do amanhã. Teremos uma reunião geral amanhã. Vamos querer saber o que todos fizeram. O amanhã nem chegou e você já está se preocupando. Está com medo da reunião de amanhã. Já está tremendo, você já sabe que será uma vítima. E o que ele está te dizendo? Não se preocupe ou tenha ansiedade por nada. Mas em toda circunstância, aleluia, e em todas as coisas, pela oração e petição, pedidos específicos, não é me ajude, Senhor, ou Senhor, me ajude. Isso não é específico. Ajudar com o quê? Oh, Senhor, me ajude, intervenha. Me ajude. Ele diz pedidos específicos, diga exatamente o que você quer. A maioria das pessoas nunca faz de fato um pedido. Elas reclamam. Sua oração não deve ser reclamações, mas pedidos. Pedidos específicos. Diga pedidos específicos. Sim, o que você quer? Estude a vida de Jesus e o seu ministério. Ele sempre perguntava, ele queria sempre ter certeza do que queriam. O homem cego clamando, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele fez algo? Não, ele disse, o que você quer? Ele sabia que o homem era cego. O homem clamando, tem misericórdia de mim. Misericórdia pelo quê? Ele disse, o que você quer? Ele disse, eu quero receber a minha vista. Bom, um pedido específico. E o Senhor disse, receba a sua vista. E foi isso. Seja específico. Seja específico. Deus quer a sua fé. E a fé deve ser específica. Glória a Deus. Diga a alguém, a fé deve ser específica. Claro. E aí ele diz, com ações de graças. Eu gosto disso, com ações de graças. Quando nós oramos a Deus, quando fazemos nossos pedidos, podemos agradecê-lo de antemão, porque temos fé. Veem, a fé nos coloca numa posição de posse. Quando nós fazemos um pedido a Deus, um pedido específico a Deus em fé, nós, de fato, tomamos posse daquilo que pedimos. E é por isso que podemos agradecê-lo. Veja, não estamos agradecendo a Ele porque Ele vai fazer. A fé é agradecer a Ele porque somos ouvidos e somos respondidos. Significa que temos o que pedimos. Por isso agradecemos. Pedidos específicos com ações de graças. Você faz seus pedidos conhecidos a Deus. Aleluia! Agora veja o verso 7. Ele diz, e a paz de Deus será sua. Aquele estado tranquilo de uma alma certa da sua salvação por Cristo, e então sem temer nada com Deus, estando contente com tudo que é seu na terra, seja de que tipo for, esta paz que transcende todo o entendimento irá guarnecer e montar guarda sobre os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Aleluia! A paz de Deus, Ele diz que tomará o controle, montará guarda. Ele não deixará nada mais entrar quando você age assim. Ele diz, a paz de Deus vai governar para você. Aleluia! Ok, agora então vamos olhar algo. Às vezes percebemos que nossas mentes estão indo por vários e vários pensamentos. E às vezes você nem consegue dormir. Você fica na sua cama, passando de um pensamento para o outro. Você quer dormir, apaga a luz, depois liga a luz e fica pensando. E você simplesmente não consegue dormir por pensar naquele problema. Sabe, há pessoas que têm o que chamamos de comunhão com o problema. Deixa eu explicar aqui. Eles comungam com seus problemas. Não comungam com o Espírito Santo. Não entendem sobre isso, não têm comunhão com Deus. Não sabem isso. A comunhão deles é com os problemas. Eles ficam ruminando sobre os problemas, pensando nos problemas. Eles até falam. Você já viu pessoas que
Não estão falando com ninguém, estão ali na deles. Se eu fizer isso aqui, vai dar esse resultado. Se eu não fizer, como é que vai ser? E eles não são loucos. Eles apenas... E agora como é que eu vou sair disso? Eu lembro que na outra vez, quando eu fiz isso aqui, não deu certo. Então... seria bom se fosse positivo. Sabe, você pode pensar positivamente, mas se tudo em que você pensa é um problema após o outro, sabe? Como alguém te machucou, como tudo está acontecendo, e você fica pensando em como vai arranjar problemas para eles também, você vai mostrar para eles como você é durão, sabe? Não vou deixar isso barato não, ele vai ver. Quando eu pegar, ele vai ver como é que vai ser. Não, melhor não. Não vai dar certo, eu vou me dar mal. A manifestação de conflitos internos. Conflitos internos impedem que pessoas durmam à noite, não conseguem descansar à noite. Elas finalmente pegam no sono e acordam de repente para continuar a pensar nos problemas em sua mente. Conflitos não resolvidos. Vem, deixa eu ler algo para vocês. Você quer praticar a palavra, certo? Um cristão é aquele que vive pela palavra. Ele é um praticante da palavra. Você entende? Ele pratica a palavra, ele vive a palavra. A palavra de Deus governa a sua mente. Quer você está pensando numa coisa e está pensando, eu vou agir dessa forma, eu vou fazer assim. E então a palavra de Deus vem a você. Você estuda a palavra, você busca na palavra e descobre que a palavra quer que você haja diferente. E aí você põe de lado o que pensava e age como ela diz. Isso é renovar a mente. Sujeitar a mente à palavra de Deus. Vê, então você deixa a palavra governar? Você vive de acordo com a palavra. Eu quero ler algo para vocês, que está no versículo 8. Vamos ler do versículo... Não, eu já disse, é do versículo 8. Ok. Ele diz... Finalmente, irmãos... E irmãs, claro. Deixa eu fazer uma pequena pontuação aqui. A palavra irmãos está no plural e no nosso vocabulário, sempre que temos pelo menos um integrante no grupo que é homem, quando pomos no plural na linguagem corrente, temos o plural no masculino e isso traz o erro que eu quero corrigir. Quando as pessoas dizem, tá vendo, é só os homens. Veja, essa palavra não está assim por causa da igreja. É uma norma gramatical antiga. Não é uma palavra da igreja. Eu sei que muita gente não lembra quando estudou isso na escola, mas é importante que a gente tenha em mente que temos esse plural nas versões base e por causa disso nós usamos comumente. Vem, então não diga, Paulo só falava com os homens porque eu vi a palavra irmãos, mas não são só os irmãos. Fora da Bíblia, usam até um parênteses com A. Já viu irmãos, parênteses As? Então, a linguagem parece que não inclui o gênero feminino muitas vezes, mas a gente entende isso. Então, quando você ler e chegar nos irmãos, você vai entender que ele também inclui as irmãs. Tenha em mente que essa não é uma palavra religiosa. É apenas um termo gramatical. Ok, por mais que esteja na Bíblia, entenda que Paulo não estava se referindo sempre só aos irmãos. Então entenda, não é uma norma da Bíblia, nem do povo de Deus. Certo, finalmente, irmãos, ele diz tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, pense nestas coisas. Ele nos diz no que pensar.
o tipo de pensamentos que devemos permitir em nossos corações. E isso não quer dizer que os outros pensamentos não venham até você, mas quando eles vêm, no momento em que vierem até você, você não os deixa ficar com você, porque eles mudarão o seu caráter. Deus está te mostrando como construir um caráter forte e divino. Ele diz, essas são as coisas para se pensar. São essas coisas que podem habitar na sua mente. Fora destas, não deixe a sua mente ficar lá. Eu vou ler da amplificada, certo? Vamos ver a versão amplificada. Para o resto, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de reverência, e for honrado e conveniente, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável e digno de amor, tudo que for bondoso e cativante, e gracioso, se há alguma virtude e excelência, se há alguma coisa digna de louvor, pense nisso, pese e tome conta dessas coisas, fixem as suas mentes nelas. Veem isso? Nestas coisas você fixa sua mente. Então, se você está tentando dormir à noite e a sua mente está terrivelmente perdida, alguém te disse algo, alguma dor que você sofreu durante o dia, isso não combina com a palavra, não fixe sua mente nisso. Mude seus pensamentos. Mas e se você tentar mudar seus pensamentos e os pensamentos não obedecem? Ora, vamos! Eu achei que você tinha o Espírito Santo. Essa é uma das coisas que ele veio te ajudar a fazer. Ele veio te ajudar a alcançar o foco. Qualquer coisa na qual você quiser focar sua mente, pelo poder do Espírito Santo você pode. Ele é o seu ajudador. O seu ajudador. Sim. Sabe, uma das coisas sobre a qual as pessoas podem perguntar, como eu posso pôr o poder do Espírito Santo para funcionar? Como eu posso? Sabe, não é como se você fosse pôr a mão em algo e ligar, sabe? Quando falamos do poder do Espírito Santo, não é como se tivéssemos um interruptor físico. E você pensa, ok, então como eu posso pôr isso para funcionar? Pôr o poder do Espírito Santo para funcionar? É muito simples. A primeira coisa é, você reconhece que tem o Espírito Santo em sua vida? Reconhece? Você diz sim, ok. Se reconhece, então, o que quer que ele te diga para fazer, faça. Se ele disser, louve a Deus ao invés de murmurar, louve a Deus ao invés de chorar, louve a Deus ao invés de se amargurar, então louve a Deus. O que quer que ele te diga para fazer, faça. Este é o segredo. E então, quando você faz o que ele te diz para fazer, você estará fazendo pelo poder dele, embora você não perceba que é pelo poder dele. Deixa eu falar de outra forma para você entender melhor. Eles estão em Caná da Galileia e acabou o vinho. É uma cerimônia de casamento. E Maria, a mãe de Jesus, está lá. Jesus também foi convidado para a cerimônia. Acabou o vinho. E estão pensando no que fazer porque ainda tem muitos convidados. Então, Maria vai até Jesus e diz, eles não têm mais vinho. E o Senhor diz, certo? E quer saber? Maria chama os serviçais e diz a eles, ela sabia o que podia acontecer. Ela diz a eles, o que quer que ele diga a vocês para fazer, façam. Foi o que Maria disse aos serviçais. Ela diz, o que quer que ele diga para vocês fazerem, façam. Então Jesus, meu Deus, Jesus se vira para aqueles serviçais e diz a eles, ok, venham até aqui, encham esses potes de água com água. E os seus olhos quase caem das órbitas, sabe por quê? Porque aqueles potes de água eram os potes de pedra que ficavam à porta onde as pessoas se lavavam antes de entrar. Não estavam limpos. Era água suja. Então Jesus disse, encha-os com água. Então, Maria disse o que ele disser para fazerem, façam. Então os encheram com água. E aí ele diz... ele diz, certo, peguem uma taça e levem para o mestre de cerimônia. Ele nem começou a experimentar para ver como estava. Levem direto para o chefe. Então,
Maria disse: o que quer que ele diga para fazerem, façam. Então, o cara pega aquilo, leva direto ao mestre de cerimônia, entrega a ele, o homem olha para aquilo, experimenta, não só isso, não, ele bebe. E ele diz: oh, meu Deus. Ele se vira para o noivo e ele diz: é impressionante o que você fez hoje. Você deixou o melhor vinho para o final. E o servente, a Bíblia diz que o servente sabia de onde tinha vindo a água. Ficou impressionado, porque sabia de onde vinha a água. Mas o que eu quero que vocês notem é quando foi que a água se tornou em vinho. O segredo está em fazer o que Deus diz para fazer. Eu lembro da história de Oral Roberts em um culto de cura. Ele estava cansado, o encontro tinha terminado, e ele estava pronto para encerrar, e uma senhora vem com o seu filho e implorando para o homem de Deus: por favor, ajude, por favor, cure meu filho. O garoto não andava. Oral disse: eu estou cansado, eu tenho que ir. Oh, por favor, ore pelo meu filho. De fato, ela disse: apenas toque nele. E ele disse algo. Ele disse: eu estou muito cansado para crer. Eu estou muito cansado agora para ter fé. A senhora disse a ele: eu não estou pedindo para você crer. Eu só estou te pedindo para orar. Ela disse: você faz a oração e deixe que eu creio. E Oral disse: ok. Ele tocou o garoto, murmurou algumas palavras e foi embora. Voltou no dia seguinte e aquele que estava conduzindo o culto, tomando os testemunhos, o primeiro que ele chamou foi um garotinho que não podia andar e estava no dia anterior. E lá estava o garoto correndo pela plataforma. E Oral ficou maravilhado. E ele lembrou das palavras da mulher: a oração é com você, o crer é comigo. Ei, vamos. Você ainda está aqui? Sim. Você deve fazer o que Deus te chamou para fazer. É isso. Quando oramos, aquele que precisa de algo tem a responsabilidade de crer. Por exemplo, ele diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não diz: imporão as mãos sobre os enfermos e tentarão crer para eles. Não. Eles já creem. Os meus que creem imporão as mãos. Então, quando diz os que creem, não são os que creem na oração. Não está falando de crer na cura. Está falando em crer nele, em Jesus. Ele diz: os sinais os seguirão. Imporão as mãos sobre os doentes e serão curados. Então a responsabilidade deles é impor as mãos. É falar as palavras. É por isso que quando você estuda o Novo Testamento, depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, você não vê a igreja sendo exortada a ter fé. Jesus falou de fé e deu todos os ensinos sobre fé antes da sua crucificação. Depois da sua ressurreição, não nos é dito para termos fé. Não somos aconselhados a ter fé. Por quê? Porque a fé nos foi dada quando recebemos o Evangelho. Diz que Deus deu a cada homem, Romanos 12:3, deu a cada homem a medida de fé, a medida de fé. Não uma medida, mas a medida. Cada um de nós recebeu a mesma medida quando recebemos Cristo no coração. Cristo veio aos nossos espíritos, ao nosso coração, às nossas vidas, com a qualidade e a quantidade de fé que nos era requerida para uma vida bem-sucedida. E agora você põe essa fé para funcionar, você age sobre sua fé, você põe sua fé para funcionar, você a estica, opera, usa e a faz crescer. Depende de você. Mas a menor quantia de fé, essa pequena quantia de fé que você tem, essa quantidade básica de fé, Jesus disse, tem poder suficiente para mover montanhas, para fazer o impossível. Aleluia! Você ainda está aí. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Então vocês viram no que devem pensar? Pensem nessas coisas, ele diz. Eu quero ler esse mesmo trecho para vocês da Bíblia Viva. Eu amo a Bíblia Viva. Sabe por quê? Ela é tão doce. Quando eu era um jovem cristão, era essa Bíblia que eu costumava
usar na maior parte do tempo, porque ela falava a linguagem do dia a dia para mim. Certo? Posso ler para vocês? Eu vou ler do verso 6 até o verso 8. Não se preocupem com nada. Ao invés disso, orem sobre tudo. Não é leve. Conte a Deus suas necessidades e não esqueça de agradecer a Ele por suas respostas. Eu gosto disso. Sabe, quando ele diz com ações de graças, isso soa grande. Mas quando ele diz não esqueça de agradecer a Ele, isso é simples. E aí ele diz, se você fizer isso, você vai experimentar a paz de Deus que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode entender. A paz dele manterá seus pensamentos e seus corações quietos e em descanso enquanto confiam em Cristo Jesus. E ele continua, e agora, irmãos, ao encerrar esta carta, aí a King James diz, finalmente, irmãos. Ele diz, e agora, irmãos, ao encerrar esta carta, deixem-me dizer mais esta coisa. Fixem seus pensamentos no que é verdadeiro e bom e certo. Pensem nas coisas que são puras e amáveis e detenham-se nas coisas boas e belas dos outros. Detenham-se nas coisas boas e belas dos outros, das outras pessoas. Você consegue ver alguma coisa boa nas outras pessoas? Pessoas frustradas não veem coisas boas em outras pessoas. Porque são frustradas, conseguem encontrar coisas boas em si mesmas, mas sempre estão no pé das outras. Você diz, fulano é tão legal, e a pessoa diz, mas ela é gorda. Por quê? Fulano é tão legal. Ah, mas não se veste bem. Fulano é tão legal. Não gosto como ele faz as coisas. Vê, estão sempre, sabe, interagindo e colocando algo negativo no meio. Então, se você diz, aquela pessoa é tão legal, ele diz, o cheiro dela é ruim. Sempre algo negativo está saindo da pessoa. E eu te mostro por quê. Está no livro. Veja, a palavra de Deus está te dizendo, ela diz, detenham-se nas coisas boas e puras dos outros. Veja, ei, ouça, não se trata das outras pessoas, se trata de você. O que é tratado aqui não é como você pode tornar pessoas felizes, é sobre você viver uma vida bem-sucedida. É sobre você e não sobre os outros. A razão pela qual ele diz para você se concentrar nas coisas boas dos outros não é por causa deles, é por causa de você mesmo. Para que você possa ser próspero e bem-sucedido e ser aquele homem ou mulher que Deus te fez para ser. Ele está falando de você. Você não está fazendo por eles. Quando você aprende a reconhecer coisas boas em outras pessoas, não é por causa deles, é por você. Trata-se de, sabe, construir um caráter positivo e forte. É disso que se trata. Trata-se de aprender a notar aquelas coisas boas que Deus colocou em outras pessoas. É você edificando a si mesmo. É você sendo alegre. Você não faz pelos outros. Sabe, às vezes pensamos que é demais, sabe? É muito caro para nós fazer um elogio. É muito custoso. Eu dizer, oh, gostei da sua gravata. Custa muito caro. Eu não vou fazer porque isso vai deixá-lo feliz. Se eu disser isso a ele, ele vai ficar muito feliz. Vem, os meus elogios são muito caros. Eu não os entrego facilmente. Mas o resultado disso é que você mantém uma mente frustrada. A sua vida se torna frustrada porque você não permite o fluir de coisas boas. O fluir de coisas boas. O fluir de coisas boas. Aleluia. Pense, vejam isso, pense em tudo pelo que você pode louvar a Deus e se alegrar. Ele diz, pense em tudo pelo que você pode louvar a Deus e se alegrar. Ei! Quando você sai do trabalho, o que passa pela sua mente? Será que tudo de ruim vai acontecer? Não! Ele disse, pense em tudo pelo que você pode louvar a Deus e se alegrar. Quais são as coisas pelas quais você pode louvar a Deus e se alegrar? Fique com elas. Detenha-se nelas. Ao invés de ter a responsabilidade de tentar, sabe, você pode tentar muito agradar as pessoas, até o seu chefe. Talvez você esteja tentando muito agradar alguém. Isso se torna frustrante. Quando você tenta demais,
e seus esforços não são recompensados. Você é ignorado, vez após outra. Você é ignorado como se não estivesse ali. Mas está dando o seu melhor. E você diz, e o que eu faço? Paro de tentar? Sim, comece a desfrutar do seu trabalho. Comece a desfrutar dele. Entenda que ser bem-sucedido não é uma questão de agradar os outros. É uma questão de tirar o melhor de si mesmo. Ouçam. E ouçam com atenção. Sabe por que alguns preferem igrejas menores? Quando a igreja está crescendo, vão embora. Eles não conseguem suportar uma igreja grande. Por quê? Porque eles brilham quando são poucas pessoas. No momento que a igreja está crescendo, vão embora. Porque têm medo de se tornarem insignificantes. Porque sentem que serão ofuscados por outros. Não suportam. Não suportam ficar numa igreja grande. Não podem ficar no lugar que está crescendo. Aquilo fica maior do que eles rapidamente. Porque eles acham que, a não ser que sejam conhecidos, que estejam cara a cara com o chefe, nunca terão progresso, nunca serão reconhecidos. Mas estão errados. Muito errados. Deixa eu te dizer algo. Você percebe que, às vezes, aqueles que são mais próximos do chefe são os últimos a serem promovidos? Muitas vezes nem são considerados. Frequentemente são os últimos a serem considerados. Até que você se torne um líder, você pode não saber. Pode não saber que de fato é o que acontece. Eles não são os primeiros a serem considerados. Não são os mais próximos que vão primeiro, não! Frequentemente são os últimos quando vão. Eu falo a vocês algo sobre progresso, promoção, reconhecimento. Você precisa perceber que você é único de tal forma que ninguém no mundo pode ser como você. Não é possível que você seja escondido porque há uma multidão. Não! Siga os princípios de Jesus. Ele disse que a sua luz brilhe de tal forma. Veja ele dizendo, sua luz, que a sua luz brilhe de tal forma. Ele não disse que a sua voz seja tão alta. Ele não disse que sua voz seja tão alta. Ele disse que a sua luz brilhe tanto. Ele disse diante do chefe, não! Diante do rei, não! Que a sua luz brilhe tanto diante do líder, não! Que a sua luz brilhe tanto diante dos homens, onde quer que esteja. Não importa quem são, que a sua luz brilhe tanto. Onde estava José quando o rei ouviu sobre ele? Onde ele estava? Na prisão! Na prisão! O rei ouviu sobre ele enquanto ele estava na prisão. Você está aqui. Siga os princípios simples de Jesus. Se você não sabe nada sobre sucesso, ouça Jesus. Ele tem todos os princípios. Ele diz que a sua luz brilhe tanto diante dos homens que eles possam ver as suas boas obras. Ele diz, e te promoverão? Não. Diz que eles vão dar glória a Deus. De onde vem a promoção? De Deus. Quando coisas começam a acontecer por causa de você e outros estão sendo afetados, vai ser difícil aquela coisa não ser conhecida numa questão de tempo. É difícil. Apenas faça o que você faz. O que quer que seja. Ele diz que a sua luz brilhe de tal forma diante dos homens que eles verão suas boas obras e glorificarão o seu Pai que está nos céus. É isso que importa. Não busque agradar a homens. Faça o que é certo. Isso falará por você, é uma questão de tempo. Alguém diz, oh, irmão, você perdeu a oportunidade. Diga, não perca oportunidades. Aleluia, eu estou no calendário de Deus. Eu ando pela agenda de Deus. Aleluia! Eu posso não estar na agenda dos homens, mas eu opero pela agenda de Deus. Aleluia! Não, eu não perco oportunidades.
Eu opero na agenda de Deus. Oh, 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 aleluia! Você está entendendo? Muito bem. Ok. Vamos avançar um pouco mais, certo? Eu quero mostrar algo a vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Mais uma vez eu vou ler para vocês na Bíblia Viva. E no versículo 35. Isso é tão importante. Eu me pergunto de onde as pessoas tiram essas coisas terríveis que elas falam, de onde elas tiram isso? Por que dizem esse tipo de coisas que machucam, matam? Por quê? Sabe, a Bíblia nos diz que nós ofendemos em muitas coisas, mas diz: se um homem não ofende em palavras, este é um homem perfeito. A maturidade cristã é medida na sua fala. Mas vamos ver algo aqui, é muito interessante. Verso 35, a palavra de um bom homem revela os ricos tesouros do seu íntimo. Oh, glória! Antes de continuarmos com isso, eu posso lembrar vocês algo que Jesus disse em João capítulo 7, lendo do versículo 37 ao 39. A Bíblia fala do último grande dia da festa, em que Jesus falou, ok? Ali no templo ele falou em alta voz. Lembram? Quando ele falou do Espírito Santo. Vamos ler isso. Primeiro eu vou mostrar essa passagem, depois voltaremos à anterior. Eu falei João capítulo 7, a partir do 37, que diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Os que creem em mim, como disseram as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que crescem nele, pois o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Então ele estava falando do Espírito Santo. Ele diz: do seu interior, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Água viva. Rios de água viva. Do seu abdômen fluirão rios de água viva. Oh, o que sai de você? O que sai do seu interior? Ele está falando do seu ser mais íntimo. O que sai de você? Me diga. O que sai de você? De algumas pessoas sai veneno. É veneno que sai quando elas falam. Você se pergunta onde elas estiveram? Eu lembro quando eu era uma criança, na escola, o meu primeiro dia nesta escola, meu primeiro dia de aula, nessa escola em particular, eu tive uma experiência terrível. Eu penso que foi preciso um milagre de Deus para me afastar do trauma que eu teria experimentado por causa daquele dia em particular. Sabem, eu estava na sala sentado ao lado desse garoto. Eu era novo, primeiro dia. Eu não sei se ele era novo ou não, mas calhou de sentarmos juntos na sala. Sem razão nenhuma. Aquele garoto virou para mim e ele começa a me insultar. Meu Deus, ele falou horrores. O garoto disse coisas terríveis, coisas que eu nunca tinha imaginado na minha vida. Palavras tão amargas, obscenidades. Ele falou e falou. Eu fiquei chocado e impressionado com ele. Eu fiquei olhando, nem consegui responder, porque eu estava tão atônito pelas palavras amargas que saíram dele. Eu olho para trás hoje e é como se eu estivesse ouvindo o diabo. Eu nunca ouvi ninguém xingar daquele jeito. Ele xingava. E éramos ambos jovens. Eu tinha 8 anos de idade. Pense nisso. 8. E ele talvez tivesse a mesma idade. E ali estava ele falando comigo.
Ele xingava e xingava. Ele xingava meus pais, seu pai, sua mãe e dizia aquelas palavras. Sabe, ele xingou meus irmãos, minhas irmãs, meu lar inteiro ele xingou. E eu estava impressionado olhando para ele. Eu vim de um contexto diferente. Nunca xingávamos. Eu estava chocado. Veneno. O que teria, eu fico pensando, o que teria feito aquele garotinho, jovem daquele jeito, talvez 8 anos também, o que teria deixado ele tão irado, tão amargo e com a boca tão suja? Como ele poderia ser tão sujo? De onde será que ele veio? Meu Deus, por onde ele passou? De onde ele tirou aquelas palavras? Sabe, quando voltei para casa, eu não consegui dizer nada que ouvi. As palavras eram tão sujas que eu não pude repetir. Até hoje, não consigo repetir aquilo. Eram terríveis. Para saírem de um garotinho como aquele, mesmo hoje, um adulto dificilmente... Sabe, você teria que estar possuído por um demônio para usar aquelas palavras sendo adulto. E aquele garoto as falava em abundância. Ele nem respirava. Ele só falava e falava e falava. Glória a Deus. De onde vêm as suas palavras? O que você tem dentro de si? É disso que eu estou falando. Ele diz, do seu interior fluirão rios de água viva. Oh, aleluia! Se você tem rios de água viva fluindo de você, você faz com que outros tenham vida. Você entende isso? Você traz cura para os outros, você traz coragem para os outros, traz esperança para os outros, traz força para os outros. Rios de água viva. Agora vamos voltar para o versículo anterior, em Mateus capítulo 12, a partir do verso 35. E eu vou ler na Bíblia Viva, que diz, a palavra de um homem bom revela os ricos tesouros do seu íntimo. Ei! Há tesouros dentro de você. Agora veja, um homem de mau coração está cheio de veneno. E sua palavra revela isso. Oh! Um homem de mau coração está cheio de veneno. E sua palavra revela isso. Viram isso? E eu lhes digo isto. Vocês no dia do juízo terão de dar conta de cada palavra que tiverem falado à toa. As suas palavras agora refletem o seu destino depois. Ou você será justificado por elas, ou será condenado. Ricos tesouros dentro de você. Ou você está cheio de veneno, ou de rios de água viva. Você tem água viva dentro de você? E não esqueça do que Tiago disse. Água doce e água amarga não podem sair da mesma fonte. Não esqueça, é uma ou a outra, não pode haver mistura. Não dá para misturar. Eu não posso falar sujeira. Não. Eu tenho rios de água viva. Eu tenho água viva em mim. Rios de água viva. Aleluia, eles fluem em abundância. Glória a Deus. Você já esteve na posição em que alguém frustrado tenta fazer você soltar veneno? Diga, eu não tenho veneno. Eu não posso falar assim. Eu não tenho veneno. E eles vêm produzindo veneno e você diz, não. Eu não tenho veneno. Eu tenho rios de água viva. Água viva. Ai. Água viva. Obrigado, Senhor Jesus. Água viva. E o que acontece se alguém ofender você? Ei, Jesus disse que as ofensas viriam. É claro. Ofensas virão. Mas hoje estamos falando sobre resolver conflitos internos dentro de você. E quer saber? Meu tempo acabou. Então vamos orar. Glória ao seu nome para sempre. Vamos lá, fale com o Senhor. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.